essa rede fez isso, a gente se unia, eu senti que eu não estou mais sozinha, dá mais coragem para a gente brigar. E, coincidentemente, somos dois apaixonados. Eu também, quando pequena, não falava biologia marinha, mas falava biologia. Gente, acho desde que voltou. muito pequeno. Voltou? Só dá o ok que eu continuo. Posso? Peraí, só faz. Só testar aqui. Tá. Fabi, não vou sumir não, só vou pegar um café, tá? Fabi, eu estou tentando marcar o tempo, mas como eu sou se eu falar muito, você pode me cortar, viu? Claro. Não, Rafa, tá tranquilo, ainda faltam 10 para as 10, a gente está com bastante tempo. Falar café perto da Júnior, é um perigo. Gente, o povo tá online, tá no ar? Pronto, estamos no ar. Pode iniciar, pode começar, continuar. Pronto. Então, voltando. Estamos falando da importância dos manguezais, né? Eu destaquei a proteção da linha da costa e agora vou falar um pouco sobre ser filtro biológico, já que o seu solo, que é totalmente diferente, ele junta essas partículas poluentes, imobilizando-as. Mas se a gente falar em manguezal, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é o fato dele ser berçário e abrigo para inúmeras espécies, inclusive as espécies que têm interesse econômico. Aqui no Ceará, para pessoas que estão nos assistindo de outros lugares, tenho certeza que temos pessoas de vários lugares do Brasil, cabe a gente lembrar que a caranguejada, né, é patrimônio imaterial do estado do Ceará. Toda quinta-feira, a maioria dos cearenses gostam de comer o caranguejo e quase todas as barracas de praia os vendem. E o caranguejo, os cílios cordados, que o Pedro vai falar também, eu creio que vai citar alguma coisa, é uma espécie típica de mangue que está correndo perigo. Então, a gente tem que cuidar, porque a gente não está perdendo só valor econômico, não está perdendo só valor ecológico, mas estamos perdendo valores culturais. Mas nos últimos anos, o que nos chama mais atenção com relação ao manguezal é sua importância no sequestro de carbono, porque essa, né, já é reconhecido na ciência que essa área de manguezal, ela armazena 5 vezes mais carbono que qualquer outro tipo de floresta do mundo. Isso faz com que a sua retirada seja muito prejudicial para as mudanças climáticas que a gente tem observado. Então, manter essas áreas hoje é imprescindível para a manutenção do clima do planeta. Bom, o deputado já falou um pouquinho, assim como o secretário Arthur Bruno, falou um pouco sobre a distribuição dos manguezais no Brasil e principalmente aqui no Ceará. Se a gente observar a linha da costa, como vocês estão vendo na imagem marcada em verde, o manguezal ele é representante, ele ocupa uma fração significativa do nosso litoral. Ele é dominante na fitogeografia do Brasil. Cerca de 90% da nossa linha da costa é ocupada por áreas de manguezal. Nós temos aí no Ceará, mais ou menos, as últimas estimativas indicam 20 mil hectares de áreas de manguezal. Como a gente estava falando, nós temos 20 municípios costeiros e esses podem ter mais de um estuário. Então, nós temos aproximadamente 22 áreas estuarinas. Por que eu estou falando de estuário? Nem sempre os manguezais estão ligados às áreas estuarinas, mas aqui no Ceará isso é muito comum eles estarem associados. Por que eles estão associados? Porque nós temos um clima semiárido, com uma alta taxa de insolação, o que faz com que nossa água tenha uma salinidade um pouco acima. Então, dentro dos estuários, eles encontram os ambientes propícios para sobreviver. E isso mostra ainda mais a importância, já que a gente tem uma relação muito íntima com a água e com os recursos advindos das áreas estuarinas. No Ceará, a gente pode destacar pelo menos 3 grandes áreas estuarinas, que são talvez as maiores que nós temos no estado, são os rios Chimonha, Coreaú e o Acaraú, que eu coloquei já que é a área que eu trabalho. Aí está também. Bom, a gente pode pensar em muita coisa quando a gente fala em mangue. Toda aquela paixão que a gente descreveu da minha infância e acho que de todo mundo que conhece o ecossistema. Mas hoje, é com tristeza mesmo que eu olho essas imagens. Todas são aqui do Ceará, inclusive, algumas do estuário do rio Acaraú. Bom, cerca de 20% das áreas de manguezal que nós tínhamos no país foram eliminadas. As estimativas mais recentes mostram que essa situação é ainda mais grave no Nordeste brasileiro,
onde 40% dos manguezais originais foram suprimidos por diversos outros tipos de atividades. E é engraçado da gente imaginar que eles são protegidos por diversos dispositivos legais, nacionais e internacionais. A gente pode destacar na Constituição brasileira, por exemplo, que a zona costeira é patrimônio nacional. É assim que a gente trata o patrimônio nacional. Pelo Código Florestal, as áreas de manguezal são áreas de preservação permanente. Eu não sei vocês, mas nas minhas idas e vindas, eu não vejo a preservação permanente que a lei cobra. Então, é com muita tristeza que a gente vê essas imagens. Aqui no Ceará, a gente pode destacar como os principais vetores de impacto o desmatamento, para diversos fins, a disposição inadequada de resíduos sólidos, vocês estão vendo aí isopor nas margens do rio Acaraú, petróleo, que no último ano nos atingiu fortemente, do fim do ano passado até o início desse ano, a gente ainda tem resquícios, e que a fonte ainda não foi conhecida, e isso nos deixa apreensivos, porque a gente precisa remediar esses impactos. Citei aqui o petróleo, mas eu poderia estar citando também efluentes domésticos, que são colocados nessas áreas sem o devido tratamento, e diversos tipos de impactos provenientes das atividades aquícolas, entre elas, com maior destaque na costa cearense, a carcinicultura. De maneira geral, esses impactos causam fuga e morte associada, da fauna associada, lixiviação, ou seja, retirada gradativa de nutrientes pela água, perdendo todos os bens e serviços ambientais que esse ecossistema nos proporciona. Bom, então a gente tem que falar sobre isso. Mas o mais interessante é que, apesar de, na nossa Constituição, afirmar que cabe ao poder público e à coletividade a proteção ao meio ambiente, a defesa ao meio ambiente, não é todo mundo que exerceu o seu papel cidadão nesse caso. Normalmente, nós somos taxados de loucos e as pessoas correm da gente, né? Então, o que a gente tem que fazer? E eu acho que é nesse momento que instituições como a que eu trabalho podem ajudar. Porque nós somos uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. Qual é o nosso papel com a pesquisa? Qual é o nosso papel nesse momento? É ajudar nesse caso. Nós temos que produzir dados que possam subsidiar o trabalho dos agentes públicos, para que eles possam, de fato, elaborar políticas públicas, como algumas das que foram anunciadas aqui hoje, né, que a gente espera que seja mais à frente a gente consiga ver os resultados, que a gente possa ajudá-los a promover a tomada de decisão e o monitoramento dessas áreas. E mais do que tudo, sobretudo neste momento, a divulgação científica. Os dados que nós produzimos têm que ser divulgados para fazer com que esses amigos e parentes que costumam correr da gente se apropriem e entendam que aquilo ali não é importante só para mim, mas para todos, né? Então, é isso que eu vou tentar mostrar um pouquinho agora. Óbvio que eu estou falando do estado do Ceará, mas eu vou focar nos trabalhos do meu grupo de pesquisa e vou citar alguns deles que eu acho que podem ter uma relação direta com esse caso. Então, vamos lá. Bom, vocês estão vendo aí no cantinho um caramujo. Eu sou apaixonada pelos moluscos. Esses caramujinhos aí são chamados hoje Melampus coffea. Antigamente era Melampus coffeus. O Melampus coffea é um caramujo pulmonado. O que quer dizer isso? Que ele não respira por brânquias, ele não respira dentro d'água, ele respira fora d'água. Isso faz com que ele vive num ambiente que a maré sobe e desce, ele vai ter alguns problemas. Então, esse animal, ele desce ao solo para se alimentar das folhas de mangue, e ele tem um papel incrível com relação a isso, ele é um macrodetritívorro. Isso quer dizer que ele quebra as partículas alimentares das folhas para se alimentar e fragmenta ela, deixando disponível para os outros organismos, que possam acontecer, por exemplo, as taxas de fotossíntese. Mas quando a maré sobe, para não se afogar, ele sobe na árvore. Vocês estão vendo aí. Então, ele faz esse processo pelo menos 2 vezes por dia. Desce, sobe, desce, sobe. Então, ele tem uma ligação direta com a vegetação de mangue, já que ele depende dela para alimentação e para não se afogar. Então, nós fizemos um trabalho, inclusive é uma parte da minha tese de doutorado, onde a gente fez coleta em áreas estuarinas a fim de cobrir o litoral do Ceará inteiro. Então, eu tenho desde Capuí, lá em Barra Grande, até o estuário do Buriú, lá em Camusim. E nós fizemos associação entre a densidade de árvores de mangue e a densidade dessa espécie. Se vocês observarem o gráfico, esses quadradinhos e as bolinhas, vocês vão ver que eles coincidem, certo? Eles coincidem fortemente. Vou botar o ponteiro aqui, ó.
eles coincidem, ou seja, a ocorrência da espécie vegetal determina a ocorrência da espécie animal, a não ser que eu tenha um outro tipo de impacto. Nessa área eu tenho forte deposição de esgoto, e isso influenciou fortemente a ocorrência da espécie. Esses dados nos mostram que essa espécie pode ser um indicador ecológico de áreas degradadas. Ela pode relatar a sanidade das áreas de manguezal simplesmente com a sua presença e ausência. E isso é uma característica importante para que a gente possa remediar impacto de maneira rápida. Tem uma outra espécie de caramujo, essa aqui se chama Litorária angulífera. Essa já não é pulmonada, ela vive ali nas folhas, ela vive nos troncos, nos galhos, nas raízes. Ela se alimenta basicamente de fungos que estão depositados sobre as folhas, os troncos e as raízes. E é um animal que é muito interessante porque ele é um modelo ecológico para estudos no mundo inteiro. Não essa espécie, mas a família tem uma ocorrência mundial. Isso faz com que a gente consiga comparar os dados ao longo do mundo inteiro para projetar o que está acontecendo no ecossistema. Então, dentro dos aspectos biológicos, isso é muito interessante. Então, essa espécie é um modelo de estudo. Então, nós começamos a observar que diferentes tipos de impacto levavam a diferentes respostas do animal. Então, nós fizemos trabalhos em áreas com impacto da carcinicultura, em áreas com impacto de desmatamento, em áreas conservadas e áreas com impacto de resíduo sólido. E a gente percebeu que o tamanho do animal, ele diminuía em áreas impactadas. Então, nós temos em áreas conservadas animais maiores, ou seja, onde ele consegue reproduzir todo o seu fitness. Como assim? As atividades, ele consegue se alimentar bem, ele consegue reproduzir bem. Isso quer dizer que o impacto leva à mortalidade da espécie e de todas as suas funções ecológicas. Como ela é base para outros animais, como por exemplo para peixes e alimento de aves, todo o ecossistema pode ser comprometido com a ação de alguns desses fatores. Talvez essa espécie aqui vocês conheçam melhor. Aqui no Ceará ela é conhecida popularmente como búzio, mas ao longo do Brasil ela tem outros nomes, né? Eu já vi búzio de pedra, vongole, que mais? Berbigão, também em alguns lugares. Esse animal, que é a Anomalocardia flexuosa, agora acabou de mudar de nome, a Anomalocardia flexuosa ela é utilizada bastante pela alimentação das populações costeiras, então é um recurso alimentar importante para as nossas marisqueiras, mulheres pescadoras, famílias associadas que catam o marisco tanto para subsistência quanto para complementação de renda. Em algumas comunidades é a principal fonte proteica das pessoas que ali vivem. E aqui em Acaraú a gente percebe que muitas populações tradicionais vivem desse recurso e ele tem decaído ano a ano sua produção. E nos foi passado isso por algumas associações de marisqueiras falando, professora, por que não tem mais o búzio? Por que em algumas áreas a gente não encontra mais o búzio? E aí nós fizemos um trabalho numa área onde algumas marisqueiras nos relataram isso, numa área com carcinicultura. Nós fizemos a coleta desse animal por 1 ano, numa área que a gente chama de captação, que é o canal de maré antes da fazenda de camarão, é o canal de maré que está levando água para a fazenda. E nós fizemos as coletas na área de descarte, que é o canal que vai liberar os efluentes da fazenda de volta no estuário. Então, nós coletamos antes da fazenda e depois da fazenda. Durante 1 ano, estou mostrando uma parte dos dados aqui. Se vocês olharem as barrinhas pretas, vocês vão ver que ao longo do ano a densidade desse animal se manteve constante e subiu aqui nos meses de maio, junho e julho, na área de captação, antes da fazenda, que mostra um padrão normal já descrito na literatura para os moluscos aqui no Ceará, que eles reproduzem ali na estação chuvosa e vão ter um acréscimo na densidade populacional logo depois, já que estão chegando vários indivíduos jovens na população. Padrão normal, área de captação funcionando como já vem sendo descrito na literatura. Quando a gente olha a área de descarte, a gente não vê alteração ao longo do ano. E aí nós começamos a ter várias perguntas com relação a isso. O que está acontecendo com essa população? Nós abrimos esses animais e estudamos as partes reprodutivas. A gente viu que nessa área, apesar de serem aptos à reprodução, os animais não conseguiam se fixar. Então, reproduziam, mas elas ou morriam logo após o nascimento ou migravam para outras áreas, o que estava provocando a extinção local da espécie que as marisqueiras nos retratavam. Então, esse tipo de dado norteia a política pública para nos ajudar. Diga, Fabi.
Rafa, meu bem, faltam 10 minutos, tá? Tá bom, eu me empolgo, desculpa. Vou terminar falando aqui, vou falar mais um pouquinho sobre resíduo. Os resíduos sólidos nos preocupam bastante. Nós coletamos em algumas áreas com resíduos. Se vocês olharem, uma coleta só, 1 hora, 4 pessoas, 300 quilos de resíduo nós tiramos de áreas de manguezal. Só para vocês terem uma ideia como que a gente estava com essas áreas. E aí a gente percebeu que a fauna estava interagindo fortemente com esse tipo de resíduo. Olha aí o Melampus cofeu se alimentando dos resíduos de um isopor, comprometendo toda a cadeia alimentar. E a gente percebeu também que nessas áreas a gente fez o acompanhamento das espécies vegetais, em que a gente tinha uma diminuição das espécies e uma alta taxa de mortalidade dos vegetais, porque normalmente os sacos plásticos, eles se colocavam nas raízes, impedindo a respiração, o que levava a altas taxas de mortalidade das árvores. Mas a gente também trabalhou com a flora. Não vou falar de reflorestamento, porque o Pedro vai falar também, ele é autoridade no assunto, mas ele vai falar um pouquinho de alguns dados que eles conseguiram. A gente começou a ver que era muito importante a gente produzir dados para reflorestar áreas. Nós somos uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. A gente não tem como reflorestar áreas muito grandes, mas a gente tem como produzir o conhecimento para ajudar essas comunidades. E é isso que a gente faz. Nós testamos vários tipos de propágulos diferentes. Para quem não sabe, o manguezal ele não tem semente, ele tem propágulo. A principal diferença, para ser bem sucinta, é que ele é um embriãozinho. As árvores de mangue são vivíparas, as únicas, inclusive, são vivíparas. Então, a semente tem um embrião e um material nutritivo. O propágulo está sem um embrião. Isso quer dizer que ele só vai soltar da árvore-mãe quando ele tiver terminado o seu processo embrionário, para ir para o solo. Então, a gente testou a viabilidade de vários tipos de propágulos diferentes e em vários estágios de senescência diferentes, para ver quais seriam mais apropriados. E a gente consegue perceber, nós produzindo em estudo experimental, uma alta taxa de luminosidade, como nós temos aqui no Ceará, com 2 meses a gente conseguia, mesmo com propágulos que não estivessem tão sadios, ao primeiro olhar, a gente conseguia produzir mudas para reflorestamento. Estudando um pouco mais a fundo isso, a gente fez um outro trabalho onde a gente acompanhou todo o desenvolvimento embrionário. E a gente via que em alguns lugares as raízes necrosavam logo após a germinação, o que tornava aquelas mudas, elas cresciam, mas não eram efetivas em campo. Então a gente percebia que a gente estava investindo muito em produzir mudas, mas elas não se tornavam efetivas quando elas eram plantadas. E a gente descobriu como e por que algumas raízes necrosavam. Então, hoje a gente consegue selecionar os melhores propágulos, a gente fez estudos com relação à semana, taxa germinativa, taxa de sombreamento, de iluminação, para produzir os melhores propágulos, tornando as plântulas mais robustas, para que possa ser mais efetivo no processo de reflorestamento, caso essa comunidade o faça. E o último estudo que eu vou apresentar, não vou ser tão chata com relação a isso, só o último, é que a gente também conseguiu testar a luminosidade, porque é conhecido na literatura que as áreas de mangue se recuperam facilmente após o impacto ser cessado, desde que haja o aporte de novos propágulos, desde que chegue água com novos propágulos. Só que não era o que a gente via em campo. A gente via em campo que a gente tinha áreas, a gente tinha disponibilidade de propágulos, o fluxo de maré estava estabelecido, mas as florestas não se recompunham sozinhas. Precisava da ação. Aqui no Ceará a gente tem altas taxas de luminosidade, e essa luminosidade extremamente alta não permitia que essas plântulas se desenvolvessem. Então, nós testamos diferentes sombreamentos para que a gente tivesse efetividade na produção de mudas, para que elas fossem robustas a campo, para a efetividade do processo. Eu sei que existem outros processos, a gente testa a parte experimental, né? E a gente chegou à conclusão que 50% de sombreamento em 5 semanas eram suficientes para que essas mudas fossem efetivas. Bom, mas esse conhecimento estava todo publicado. Se vocês olharem abaixo de cada foto, eu mostrei a referência bibliográfica, o que é minha função enquanto cientista, é publicar numa revista científica. Mas não era suficiente para mim, porque não estava chegando no público em geral. A gente não estava vendo essa informação chegar na comunidade e mudar a realidade. E a nossa função enquanto educador, né? Então, nós começamos a produzir conhecimento de outras formas. Vamos atingir as escolas, vamos atingir as comunidades. A primeira iniciativa disso foi o livro Manguezais do Ceará. Ele foi produzido pelo Instituto Federal do Ceará, por meio de um edital.
Foi uma tiragem de 1.000 exemplares, não foi tão alta, mas 1.000 exemplares foram distribuídos gratuitamente. Todas as escolas de ensino médio e superior na nossa região receberam as suas bibliotecas, todas. Fora isso, ele está disponível online para ser baixado. Então, a gente trouxe um linguajar um pouco mais simples, alguns desses dados que eu acabei de apresentar. E foi lançado na Bienal do Livro. Então, vocês estão vendo aí todo mundo recebendo os livros durante a Bienal gratuitamente. Está disponível, se você colocar lá no Google, você vai achar para baixar. Só que a gente estava atingindo um público ainda maior, universitário e ensino médio. A gente queria falar com as crianças. Então, a gente começou a produzir um material durante o TCC da professora Rita Maria, que chama o Educamangue, que foi um e-book, foi lançado como e-book para que a gente chegasse a todas as crianças no linguajar ainda mais simples, lúdico, colorido, com jogos. Esse material ele foi produzido para a nossa região. Então, a gente queria falar com as pessoas que viviam aqui. Então, a gente apresentou os principais impactos, as principais espécies, num linguajar fácil. A gente criou uma personagem, que é a Magnólia, e ela passa ao longo do e-book inteiro contando a historinha sobre o estuário do rio Acaraú e como é essa sua vegetação, o que ele tem de diferente, por que essa área é tão importante. Mas eu ainda não estava satisfeita, a nossa equipe não estava satisfeita, porque a gente não tinha conseguido imprimir esse livro. Mais uma vez, eu estou numa instituição federal de ensino, mas a gente não consegue recursos para produzir todos esses livros o tempo inteiro e distribuí-los. Então, a gente lançou virtualmente, também está disponível na página do IFCE Acaraú para download, gratuitamente. E aí, a gente conseguiu a parceria da Prefeitura de Acaraú, por meio da Secretaria Municipal, de empresas associadas, que têm compensação ambiental. E eles produziram uma tiragem para a gente e que todas as escolas de ensino básico receberam esse material impresso, todas as crianças. E a Prefeitura de Acaraú, por meio da Câmara de Vereadores, incluiu como material didático. Então, hoje é material didático para todas as escolas de Acaraú, e nós fizemos um curso de formação com todos os professores de ciências da cidade, para que eles possam usar de maneira adequada o material. A gente sonha em replicar para outras áreas, para outras pessoas, e continuamos trabalhando em cima disso. Bom, e aí surgiu o projeto Ecomangue Vai à Escola. Lembra que eu falei que a divulgação científica é fundamental? Falta 4 minutos no meu relógio, Fabi, me dá mais 4 minutos para terminar. Então, o projeto Ecomangue Vai à Escola é porque a gente percebeu que a maioria dessas escolas públicas não tinha um laboratório e essas crianças nunca tinham entrado em contato com o laboratório. E o nosso laboratório tem uma coleção de referência, uma coleção zoológica parecida com o que o Rush tem lá, né? Só que o Rush está dentro do mangue, a gente está um pouquinho mais afastado. Então, a gente tem os exemplares da fauna típica que a gente utiliza para pesquisa, para aula, né? Eu dou aula com material. E a gente começou a fazer de maneira diferente. Dependendo da necessidade da escola, ou a gente vai até eles, ou eles vêm até a gente. Então, a gente participa de eventos públicos nas praças, promovendo educação ambiental. A gente recebe as crianças no laboratório, apresentando essa fauna típica, e a gente dá cursos de capacitação para a produção de mudas para a comunidade. Como eu disse, a gente não faz o reflorestamento, mas a gente os ajuda a fazer ensinando. Então, a gente já trabalhou com comunidades indígenas, a gente já trabalhou com comunidades de pescadores em cima desse processo. E a gente recebe alunos no laboratório. E essa é uma foto que eu gosto muito da carinha das crianças, vendo pela primeira vez algo que ela nunca imaginou. Então, isso aqui é um poliqueta retirado do sedimento do mangue, e o aluno está vendo pela primeira vez numa lupa esse animal que ele nunca tinha imaginado. A gente também faz várias ações de limpeza, agora associadas à Renamã, mas também a gente já fazia algumas antes, mas com a comunidade escolar. A gente vai com as escolas, vai com os escoteiros, a gente retira o material, a gente divide, mostra qual seria a destinação correta, onde ele deve pisar no mangue, como aquilo ali influencia a fauna e a flora. Isso é resultado de todos aqueles dados que a gente produziu pela pesquisa aplicado à comunidade. Então, finalizando mesmo, essa é a nossa equipe hoje. Então, esse é o Laboratório de Ecologia de Manguezais. Nós temos alunos do curso técnico, do curso de graduação e pós-graduação, tem alunos de iniciação científica, alunos de mestrado. O laboratório trabalhando nas diversas áreas, então eu tenho desde alunos que trabalham com a macrofauna, com invertebrados, com peixe, moluscos, educação ambiental, com a flora, e que eu acho que é urgente, que eu posso falar por todos eles, que a gente com muita alegria continua produzindo dados para fomentar de fato os tomadores de decisão e a elaboração de políticas públicas, mas que nós estamos vendo que é efetivo, necessário, urgente
a fiscalização da legislação existente. Nós temos uma legislação, mas ela não está chegando, de fato, a ser efetiva. A gente precisa, e a gente aproveita os agentes públicos aqui envolvidos hoje, que a gente peça uma atenção para isso, para que a lei seja cumprida, especialmente nos municípios do interior, como o que eu trabalho. Então, tem aí as nossas redes sociais, onde a gente divulga todos os trabalhos do Ecomangue, então, tanto no Facebook quanto no Instagram. E muito obrigada. Deu certo, no tempo. Oi, Rafa. Rafa, sempre uma aula, né? Além de uma forma de falar que deixa a gente bem encantado. Rafa, eu queria te dizer que eu acabei de receber a mensagem. Tem horas que eu olho para baixo e olho para os lados, porque tem coisinhas acontecendo. A Comissão de Meio Ambiente tem interesse em publicar os livros, tá certo? Depois a gente vai fazer as pontes para fazer isso acontecer. Já agradeço a Assembleia, desde já. Agora a gente vai passar a fala para Pedro. Pedro, desmuda seu microfone, que está mudo, por favor. Eu já peço, gente, porque eu já conheço, tá? Não estou te ouvindo, Pedro. Agora sim. Pedro, da mesma forma como eu falei para a Rafa, a gente te agradece desde já, né? A gente até brincou ontem que algumas pessoas talvez perguntem, porque é a semana estadual e tem um trabalho do Rio de Janeiro participando, e a gente fala muito que o que é bom a gente tem que repercutir e copiar. Então, eu deixo os 5 minutos iniciais para você falar dos projetos em si, dos eixos temáticos, e o restante da fala é com você, que eu não vou ensinar Padre Nosso a vigário. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu não sei se eu mando um carregamento de gato morto para o Ceará, porque depois, você me colocar para falar depois da Rafaela, é uma covardia. Né? Rafaela, parabéns, estou encantado mais ainda com o trabalho e me aguarde, vamos conversar muito, né? Deixa eu tentar compartilhar a tela aqui logo. Vocês veem? Deixa eu botar aqui. Tá ok. Pronto. Para quem não entendeu nada, gato morto é um jargão que se usa no Rio de Janeiro, tá? Quando a gente quer dar uma bronca em alguém, a gente diz que vai dar com gato morto até o gato miar. É isso. Ah, é? Ixi. Vou ligar aqui meu cronômetro, né, para não me perder. Bom, gente, meu nome é Pedro Belga, assim como a professora Rafaela, a minha área de formação também é a biologia marinha. É um encantamento desde criança. Meu primeiro contato com os manguezais foi aos 15 anos de idade, quando eu trabalhava com um grupo jovem de Igreja Católica, e nós fazíamos atividades na costa, aqui no município de São Gonçalo, na Baía de Guanabara. Eu atuo numa conurbação urbana bem complicada. A bacia contribuinte da Baía de Guanabara, ela agrega hoje mais de 10 milhões de pessoas, né? São 35 grandes rios que desembocam nessa Baía de Guanabara, e é um trabalho hercúleo. O projeto SA, ele conta com o patrocínio da Petrobras desde 2012, na sua gênese. Nós estamos no 3º contrato atualmente, e eu chamo esta minha apresentação de projetos socioambientais e sua contribuição para a manutenção da sociobiodiversidade na Guanabara e seu entorno. Para vocês entenderem um pouquinho, o caranguejo sá, o Cites cordatus, é a nossa espécie símbolo, ou espécie bandeira, representando todo o ambiente trabalhado e também os povos, né, tradicionais que vivem da sua catação e que dependem de um manguezal equilibrado ou mais próximo disso para poder sobreviver. Aqui na Baía de Guanabara são mais de 10 mil pescadores artesanais que vivem nesse ecossistema. São centenas de famílias que vivem exclusivamente da catação do caranguejo e, como eu disse, são mais de 10 milhões de pessoas impactando esses 35 rios e esses 250 mil metros cúbicos de água que chegam por segundo nesse ecossistema chamado Baía de Guanabara, né? A missão do Projeto SA, ou as missões do Projeto SA, é restaurar e monitorar ecossistemas costeiros, com foco nos manguezais, disseminar informações e boas práticas para o combate ao lixo marinho costeiro, integrar comunidades tradicionais para a promoção da sociobiodiversidade com valorização da cultura local. Não há como desenvolver nenhum trabalho, a Rafaela deve saber bem disso, se não houver envolvimento da comunidade local, principalmente os povos tradicionais, promover educação ambiental regular e inclusiva,
e desenvolver pesquisa para apoio a políticas públicas e melhoria socioambiental dos ambientes trabalhados. Esses são os focos que nós trabalhamos dentro desse projeto. Para vocês entenderem um pouquinho, aqui está a Baía de Guanabara, né? Aqui a nossa base operacional, que é a Unidade de Conservação APA de Guapimirim, e aqui são os municípios que nós atuamos. O projeto SAI atua em 10 municípios da Bacia Contribuinte da Guanabara. É uma área de quase 4.000 quilômetros quadrados. É um trabalho hercúleo. Eu costumo brincar que, como coordenador de projeto, eu sou um bom motorista de Uber, porque passar o dia interagindo nesses municípios, seja com escolas, seja com os povos, seja com o poder público, seja com a sociedade de uma forma geral, é uma tarefa bastante complicada, mas que nos traz muito prazer quando nós vemos os resultados. Eu vou pedir licença a vocês para fazer uma rápida contextualização sobre os eixos do projeto e depois eu entro especificamente na área de restauração. O projeto ele é planejado e é trabalhado em 4 eixos temáticos, que é a sustentabilidade, o primeiro deles, que é a produção de serviços ecossistêmicos e a geração de renda alternativa, né, para esses povos tradicionais. Nesse eixo sustentabilidade, eu tenho 3 ações, que é a restauração, a Operação Limpa-Oca, que é a maior operação contínua de limpeza de manguezais existente hoje, e o turismo de base comunitária. Na educação ambiental, a nossa proposta é disseminar informações e boas práticas, trabalhando aí desde a primeira infância, inclusive de 0 a 6 anos, até a universidade. Produzimos pesquisa também, assim como o laboratório da professora Rafaela, embora o foco total não seja isso, mas não há como viver sem a pesquisa, né? Até porque ela vai produzir o conhecimento que nós vamos tornar em linguagem prática para levar às comunidades e tentar envolver essas pessoas na conservação desse ambiente. E o nosso 4º eixo é a democratização do conhecimento, onde nós fazemos divulgação científica através de exposições itinerantes e de eventos como esse que nós estamos participando agora, né? No eixo de sustentabilidade, eu vou falar muito rapidamente da Operação Limpa-Oca. Ela acontece aqui nessa área amarela, vocês têm a área total da APA de Guapimirim, que são 14.000 hectares. Dentro da APA de Guapimirim, nós temos uma unidade de conservação de uso restrito, que é a Estação Ecológica da Guanabara, e esses 2 pontinhos verdes aqui são os 28 hectares trabalhados pela Operação Limpa-Oca. Para vocês terem uma ideia, até um banheiro químico nós já achamos nos manguezais da Baía de Guanabara, né? Muito tubo de imagem, muita televisão, são 935 carcaças de TV e 24 TVs completas já retiradas desse manguezal. Aqui mais algumas cenas. Nós contratamos os catadores de caranguejo com o patrocínio, né? A Petrobras, como é a patrocinadora, tem uma verba prevista para pagar uma bolsa-auxílio para esses catadores na época do defeso, que aqui no Rio de Janeiro é de 1º de outubro a 31 de dezembro, não se deve catar, comercializar, não se deve, principalmente, consumir o caranguejo, porque ele está na época de reprodução. Então, eles recebem uma bolsa-auxílio para, ao invés de catar o crustáceo, eles catarem o lixo que impacta esse ambiente. Os serviços ecossistêmicos prestados são inenarráveis, né, porque quando acaba essa operação de limpeza, eles têm um mangue mais limpo, com menos lixo impactando, tapando as tocas desse crustáceo, mais áreas para que novas mudas se instalem, ou seja, o resultado a longo prazo é imenso. Ao longo das 5 operações que nós fizemos desde 2014, nós já retiramos 34.867 quilos de lixo de 28 hectares de manguezal. Tem muito mais para falar da Operação Limpa-Oca, mas eu vou fazer só esse resumo, porque o foco não é esse. Ainda no eixo sustentabilidade, nós trabalhamos o turismo de base comunitária. Em 2015, nós oferecemos um curso de marinheiro auxiliar de convés. Esses pescadores que foram qualificados, eles hoje estão habilitados pela Capitania dos Portos para conduzir pessoas para passeio e para o lazer. Suas famílias foram envolvidas, foram mais de 18 cursos ministrados, uma rede chamada Nós da Guanabara, hoje, foi criada, então nós temos aí os catadores de caranguejos, os quilombolas da região, os pescadores artesanais e agricultores familiares atuando nessa rede e usando as belezas cênicas do ambiente, e ninguém melhor do que os próprios moradores que têm interesse na manutenção da sustentabilidade recebam esses turistas de forma sustentável e praticando o turismo de base comunitária. Então, esse é um outro foco do eixo sustentabilidade do Projeto SAR.
para fazer com que as pessoas entendam que o mangue não é só sujo, lamoso, mal cheiroso, cheio de mosquito, nós criamos a turminha do USA, né? A professora com certeza sabe como é importante tornar palatável esse ambiente, né? Então, aqui nós temos a turminha do USA, que é uma campanha de comunicação que norteia todas as nossas publicações também, para levar aos pequenos o encantamento por esse ambiente. Já que ele nos encantou, nós precisamos encantar os outros também. A educação ambiental, como eu disse, nós trabalhamos desde a tenra infância. Aqui é uma atividade numa base nossa lá em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Temos painéis que mostram a zonação do Costão Rochoso, para que fique mais fácil as crianças entenderem que, quando eles estão na praia, o que está acontecendo naquele ecossistema, que para eles é só lazer, mas existe um ecossistema acontecendo ali. Aqui, várias outras atividades com crianças. Aqui é uma exposição itinerante que eu vou mostrar mais à frente. Aqui um trabalho no primeiro simpósio de Biologia Marinha da Universidade Federal Fluminense, ano passado, nossa participação lá, não só com palestras, mas também com educação ambiental no ambiente, aqui mais da turminha do USA, em 3D. Nós desenvolvemos um pioneiro trabalho de educação ambiental inclusiva. Essa publicação Guanabara Viva, que nós estamos mostrando, é uma publicação que foi produzida em Braille. Só após a produção dela, nós descobrimos que era a primeira publicação sobre a Baía de Guanabara em Braille. Então, todo um trabalho de educação ambiental é feito para a inclusão. Eu tenho um irmão surdo e eu sei da dificuldade que é a comunicação natural com o povo surdo, quanto mais falar de sustentabilidade, falar de meio ambiente. Desde 2015, nós viemos atuando em parceria com um grupo de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense e com o Ateliê do Encontro, que é um grande parceiro nosso, para acessibilizar todo o nosso material. Então, nossas publicações possuem lá o QR Code, que remete para um vídeo em Libras. Todo o nosso material hoje está sendo trabalhado também em Braille. Trabalhamos com pessoas com diversidade intelectual, com surdez, com baixa visão. Num dos slides da professora Rafaela, ela mostrou lá o encantamento das crianças com a lupa, e foi justamente com esse trabalho com lupa que a gente percebeu que algumas crianças não tinham condições de ver. Para isso, foram desenvolvidos modelos táteis em 3D de toda a nossa coleção, assim como o Rust, assim como o Ecomang. Nós também temos uma coleção didática que é para visualização, mas também agora possuímos esses mesmos organismos em 3D, para que as crianças com baixa visão e cegas possam ter acesso a essa informação. Esse ano, até o final do ano, nós estamos lançando 10 verbetes novos na linguagem brasileira de sinais, já desde o conceito até a criação do sinal. Então, por exemplo, o reflorestamento não existia em Libras, passou a existir agora, sustentabilidade, Baía de Guanabara, manguezal, alguns termos. Nós trabalhamos com a comunidade surda e com esses pesquisadores para que os surdos entendam, desenvolvam o conceito para depois criar o sinal. Então, nós estamos lançando aí 10 verbetes novos e a intenção é não parar e aumentar cada vez mais a disseminação de conhecimento dentro da comunidade surda. Dentro da educação ambiental, ainda nós fazemos atividades que são presenciais. Temos uma parceria com a Universidade de Oklahoma, já recebemos 18 comitivas deles desde 2015. Esse ano, infelizmente, ainda não houve nenhuma visita. Aqui, alunos da Universidade de Webster, no Missouri, que também vieram visitar. Comitê de Bahia, aqui o Coletivo Jovem, o SAC, é uma galera que atua, são universitários que atuam na preservação desse ecossistema aqui na Baía de Guanabara. Aqui o nosso barco, que leva as pessoas para esse passeio. O Lenine, o cantor Lenine é o nosso embaixador, ele nos conheceu em 2014, plantou mangue conosco. A árvore que ele plantou com 50 centímetros hoje está com 6 metros de altura. Ele já voltou algumas vezes. Em 2017, foi muito interessante, ele ganhou o prêmio Trip Transformadores. Ver a emoção dele, olhar para cima, para a árvore que ele plantou com 50 centímetros, foi um momento ímpar que nós vivemos. Aqui o nosso coletivo jovem são universitários, a grande maioria da área de biologia e biologia marinha, mas tem diversas outras áreas de formação. São 35 jovens hoje que atuam em rede para disseminar esse conhecimento e levar ele para dentro das universidades, mas também, assim como a professora Rafaela falou, a importância de tirar esse conhecimento científico de dentro dos muros das universidades e trazer para a comunidade. Bom, em época de pandemia, nós tivemos que nos reinventar, então nós começamos a oferecer cursos online. O curso à distância de Educação no Processo de Gestão contou com 598 inscritos em 22 estados, foram 3 turmas formadas.
Fizemos um curso básico de Libras online, com ênfase em meio ambiente, tivemos 470 inscritos em 7 estados. Um curso de introdução à biologia marinha e aos ecossistemas costeiros, com 3.190 inscritos, nos 27 estados e inscritos em 4 países, né? Então, teve Portugal, teve Colômbia e México e o Chile, pessoas assistindo o nosso curso online, muito felizes com os resultados, as pessoas ficaram muito satisfeitas, e lançamos uma série de vídeos em Libras que estão no nosso Facebook, estão no nosso Instagram e também no nosso canal no YouTube. Na área de pesquisa, que é o nosso terceiro eixo, nós atuamos na Estação Ecológica da Guanabara e na APA de Guapimirim, aqui às margens da Baía de Guanabara, e na Resex Marinha de Itaipu e no Parque Estadual da Serra da Tiririca, que fica em Itaipu, já em área fora da Baía de Guanabara. Na verdade, as pesquisas são feitas de forma espelho, uma área é usada como controle e a outra para poder fazer a comparação de dados, né? Já que uma está dentro de um estuário e outra está mais em mar aberto. Em 2013 e 2016, nós produzimos, no período 2013 a 2016, foram produzidas 4 dissertações, 2 TCCs de pós-graduação, 4 TCCs de graduação, 10 resumos, 4 resumos expandidos, 5 artigos, e no atual contrato, que está encerrando agora esse mês, nós já temos 8 resumos, 2 resumos expandidos, 2 artigos, um TCC já concluído de graduação, 4 TCCs de graduação em andamento, um mestrado iniciado em 19, com substrato, inclusive com a microbiota, um doutorado iniciado também em 2019, que aí esse doutorado é todo focado no Citrus cordatus, na nossa espécie símbolo, e um doutorado de qualificação na área de divulgação científica. No eixo democratização de conhecimento, nós realizamos em 2016 o primeiro seminário nacional de manguezais aqui pelo projeto. Tivemos a doutora Yara Scheffer-Novelli, tivemos a doutora Mônica Tonhella, a Catarina Lira, que trabalha com genética de manguezais aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tivemos o doutor Clemente Coelho Júnior, lá da Universidade Federal de Pernambuco, atuando. Então, foi um dia inteiro de muita teoria e depois um dia inteiro de muita prática no manguezal. Aqui, a reunião da equipe nesse seminário lá na APA de Guapimirim, ele foi realizado no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Dentro do eixo de democratização, nós temos uma exposição fotográfica que é itinerante, aqui fotos de 2015, né? Para mostrar a Baía de Guanabara que ninguém vê, embora ela seja desse tamanho, né, 389 quilômetros quadrados de massa d'água, as pessoas acreditam aqui no Rio que a Baía de Guanabara se limita à Ponte Rio-Niterói, ao Pão de Açúcar e ao Cristo Redentor. Não é bem assim, né? É uma bacia contribuinte com 4.000 quilômetros quadrados e cada papel de bala, cada garrafa jogada lá nos municípios da Serra, eles vão impactar de alguma forma, vão chegar aqui aos manguezais. Essa exposição se chama Limpa Oca, é uma exposição focada na operação de limpeza. Aqui uma instalação feita no Aquário Marinho do Rio de Janeiro, em janeiro do ano passado. Nós temos a Cama do Caranguejo, né, que é um emaranhado de elástico com resíduos sólidos, e as crianças são incentivadas a passar por esses elásticos sem tocar nos resíduos, enquanto nós vamos falando sobre como deve ser um peixe nadar num mar de lixo, como deve ser um caranguejo andar num ambiente cheio de lixo no manguezal. Essa é a versão desse ano, na verdade, desse contrato, da exposição. Nós aqui estamos representando os galhos, né, o que se chama de raízes aéreas do manguezal. Então, a gente propõe uma imersão às pessoas, a criançada entra por essas raízes e aqui dentro das raízes vai tendo todas as informações sobre os manguezais do Brasil e do mundo, e um educador ambiental vai acompanhando essa visita. São 4 eixos, né, na verdade, são 4 totens desse, um manguezal, um de fauna, um de mar e o outro que é um espaço kids, onde a criançada é convidada a retirar o lixo que encontra, e cada lixo que retira, um animal vai sendo inserido nesse ambiente para mostrar para eles que a biodiversidade precisa de um ambiente limpo e equilibrado. Bom, não somos uma ilha, precisamos de redes o tempo inteiro, então hoje nós fazemos parte com muito orgulho e somos co-criadores da Rede Nacional de Manguezais, a RENAMAN. Hoje iniciamos uma parceria com a Global Mangrove Alliance, que todos os dados que nós produzimos eles são enviados, até porque com a perda de 20% da cobertura vegetal dos mangues em nível mundial, é preciso recuperar esses 20%, então é uma ação da Global Mangrove que no mundo todo os organismos, as instituições trabalhem focados na reconstituição desses 20% perdidos até 2030,
E temos também a parceria com a CONFREM, que é a Confederação Nacional para o Fortalecimento das Reservas Extrativistas e dos Povos Extrativistas Costeiros e Marinhos. Ela representa hoje 2 milhões de pessoas na costa brasileira, do Pará até o Rio Grande do Sul, e temos essa parceria e realizando várias atividades. Inclusive, acabamos de encerrar essa semana com a CONFREM e com a Rádio Brasil o concurso Somos Todos um Mangue, bem bacana, os resultados vão ser divulgados a partir de segunda-feira nas nossas redes. Criamos, em 2019, o movimento Guanabariá. A Baía de Guanabara é muito vista de uma forma muito negativa, e aí nós criamos o movimento Guanabariá para que as pessoas utilizassem fotos, toda a parte positiva, toda a experiência positiva que as pessoas tivessem com a Baía de Guanabara, usassem a hashtag Guanabariá, e ela nasceu dentro da Redágua, que é a Rede Águas de Conservação da Guanabara, formada por projetos que são patrocinados pela Petrobras e que atuam dentro desse limite, dessa bacia contribuinte. São hoje o Projeto Sal, o nosso, claro, o Projeto Guapiaçu Grande Vida, que atua mais na serra, literalmente plantando águas, são 160 hectares de floresta atlântica já restauradas, o Projeto Meros do Brasil, que tem atuação nacional em 9 estados, mas também atua na Baía de Guanabara, faz parte da Redágua, e o Projeto Coral Vivo, que também é conhecido, sendo que o Projeto Meros e o Coral Vivo também fazem parte da rede Biomar da Petrobras. Aqui é a cantora Fernanda Abreu, que virou uma grande parceira nossa. Hoje eu vou ter a felicidade, eu não falei no início, mas julho, além de se comemorar o mês dos manguezais, comemoramos também o aniversário de 8 anos do Projeto Sá. Ele nasce no mês dos manguezais, em 2012, e a Fernanda fez um depoimento lindo para a gente ontem. Fabiana foi a primeira a ver, mandei ontem para ela já tarde da noite. E o músico Jorge Israel, que é do antigo grupo Kid Abelha, a cantora Ivy Moraes, assim como Lenine, são as pessoas que nos ajudam a divulgar esse trabalho e trazer luz, né? Nós atuamos no recôncavo da Guanabara, num lugarzinho muito escondido que as pessoas não veem, e essas personalidades nos ajudam a dar luz a esse trabalho. Na área de sustentabilidade, voltando ao primeiro eixo, a gente vai falar um pouco sobre degradação de manguezais. No ano de 1700, a madeira utilizada era utilizada como lenha e carvão na produção de açúcar e combustível doméstico. Depois, em 1890, a introdução de tijolos e telhas na construção de casas, aumentando a demanda por lenha e ocupação de áreas alagadas. Esses são os focos da degradação, né? Principalmente aqui na Baía de Guanabara. No cenário atual, a expansão imobiliária e o esgoto doméstico e industrial são os principais fatores de degradação do nosso querido manguezal. E a Baía de Guanabara contava, na época de descobrimento, com uma área total de 258 quilômetros quadrados de manguezais e atualmente só possui 60, que são os que estão dentro da área de preservação, que é a área de proteção ambiental de Guapimirim. Aqui uma foto icônica do final da década de 70, essa unidade de conservação perdeu 60% da sua cobertura vegetal. A zona sul do Rio de Janeiro e das cidades do entorno daqui da Baía de Guanabara consumiram a madeira para poder aquecer nos fornos das olarias os tijolos e telhas para a construção dessa cidade, para a expansão imobiliária. No caso do reflorestamento de manguezais, nós fazemos avaliações das condições das áreas impactadas, identificando as dificuldades e traçando estratégias. Pretendemos restabelecer as funções ambientais, garantindo a sustentabilidade com esse reflorestamento. O histórico, eu estou olhando aqui o cronômetro, vou ter que acelerar um pouquinho, antes que a Fabiana me dê um puxão de orelha. Então, o histórico da degradação e avaliação da área. A vegetação retirada há mais de 50 anos para abastecimento de olarias, como eu já falei, houve perda de resiliência. Essa área que vocês estão vendo aqui foi uma das áreas que nós restauramos. Aqui já não havia mais condições do mangue se restaurar, ele foi totalmente degradado. E o desenvolvimento de espécies herbáceas oportunistas que impede o desenvolvimento da regeneração natural, como é o caso aqui dessa foto. As espécies arbóreas presentes no manguezal do Rio de Janeiro é a vicênia, mangue preto, né? A lagunculária racemosa, o mangue branco, e a risófora mangue, o mangue vermelho, por acaso aqui todo mundo mais conhece, né? O mangue vermelho é o mais icônico e que todo mundo sempre se remete ao mangue por conta dele. Nós testamos 2 métodos de reflorestamento aqui no Rio de Janeiro, a produção de mudas em viveiro e o transplante de mudas. O transplante de muda é uma tecnologia social que é a Cooperativa Manguezal Fluminense, formada especificamente por pescadores e catadores de caranguejo e contratada desde 2013 pelo projeto, e hoje uma grande parceira e amiga, mas foi uma experiência que se mostrou muito exitosa. Né? No caso, a gente percebeu na produção de viveiro
que tem a vantagem de produzir mudas de alta qualidade, até a professora Rafaela mostrou essa importância, né, desses testes, dessa experimentação, e a versatilidade na produção. Porém, no nosso caso, que as áreas restauradas demandam 15, 20 quilômetros de barco para chegar até elas, por rio, demanda um alto custo de produção, o viveiro tem que estar próximo às áreas de influência da maré, o que há uma dificuldade aqui, e o peso e o custo de transporte das mudas também são algumas desvantagens. Como eu disse, o método adotado pelo projeto SA é o transplante, e isso parte da observação desses pescadores, desses catadores de caranguejo. Essas mudas, né, como a professora também explicou, o propágulo, principalmente no mangue vermelho, ela cai da árvore-mãe já pronta, fica na lama e cresce ali embaixo da árvore-mãe. E, infelizmente, principalmente pela competição por luz, boa parte dessas mudas vão perecer e não virarão árvores. Nós fazemos a retirada, há um estudo, é um engenheiro florestal que acompanha esse trabalho de perto, junto com a cooperativa, e essas mudas são transplantadas. É feita a roçada desse ambiente, né? É mantida a serrapilheira, inclusive para poder manter a umidade desse solo. Essas mudas são plantadas, em média, com 50 centímetros de altura. Aqui, Dona Eugênia, a Fabiana teve a felicidade de conhecer, que é a vice-presidente da cooperativa, pescadora e catadora de caranguejo, uma figuraça que nos trouxe muitos ensinamentos na área de restauração, né? Aqui, o tutoramento, essas mudas precisam passar por tutoramento com bambu, para que não haja o tombamento dessa muda. Tivemos muita herbivoria, né? A maior parte das nossas perdas foi por herbivoria, né? O caranguejo vai lá e rói bem o caule dela. Adotamos algumas medidas em algumas áreas com a garrafa PET ali durante um período, protegendo essa muda. Aqui, aquela área de capim que vocês viram lá atrás, já toda roçada e com as mudas já tutoradas. Aqui, em 2015, essa mesma área em 2015, aqui em 2017, aqui está o Júlio, que também é da cooperativa, aqui o nosso engenheiro florestal, o Guilherme, já em 2019, com as mudas já com quase 6 metros de altura. Aqui uma visão geral daquela área que antes era capinzal, aqui são 87 mil metros quadrados de área recuperada, tem uma outra área com 95 mil metros quadrados também. Aqui mais uma linha de tempo, né, das ações. Aqui a muda do Lenine sendo plantada. Essa foto para nós também virou icônica. O Lenine sempre faz, nas apresentações públicas dele, sempre faz referência a esse evento. Aqui uma foto do Google Earth com a área como estava em 2014, melhor, em 2013. Essa foto é de abril de 2013 e essa foto é de final do ano passado. Vocês vejam que, quando você intervém de forma positiva, até as áreas adjacentes, que não estavam em condições, elas começam a praticar a tal resiliência que o Rust tanto fala, né, Rust? Bom, consegui falar em 25 minutos, como eu prometi para a Fabiana. Eu tenho aqui a Gleice, a Dona Eugênia e a Marlúcia, que são catadoras de caranguejo e pescadoras. São grandes parceiras nossas, atuam conosco desde 2014, são pessoas que nos inspiram, que nos dão muito orgulho. E aqui no projeto SA, somente na Guardiões do Mar, nós temos 2 ditados na Guardiões do Mar. Um é que o órgão mais importante do corpo humano é o bolso. Então, um catador, ou a sociedade em geral, ela não vai preservar o meio ambiente se ela não perceber que isso pode gerar renda, né? Então, não adianta eu chegar para esse catador e falar, olha, você não pode catar o caranguejo, senão eu vou te prender. É a sobrevivência dele. Então, nós produzimos formas de que eles possam ter uma renda alternativa e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente. Assim, nós criamos grandes agentes ambientais, e são 189 catadores de caranguejo hoje no entorno da Baía de Guanabara, que são nossos parceiros e agentes que replicam e potencializam os nossos resultados. E tem um outro ditado que reputam, que é um antigo ditado chinês, que nós gostamos muito, que se planejarmos para 6 meses, nós temos que plantar cereais. Se planejarmos para 10 anos, temos que plantar árvores. Mas se nós planejarmos para 100 anos, nós temos que preparar as pessoas. Essa é a nossa missão. Agradeço a atenção de vocês aí. Fui um pouco rápido, mas estamos aí à disposição nas redes sociais para poder falar um pouco mais sobre isso. Parabéns à Assembleia Legislativa do Ceará, primeiro estado do Brasil a criar a Semana de Proteção aos Manguezais. Muito orgulhoso de participar desse primeiro evento e todas as felicitações para vocês, porque vocês abriram o caminho
para que outros possam se espelhar. Parabéns à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, parabéns ao Ecomuseu Natural do Mangue, que faz um trabalho belíssimo. Eu tenho um orgulho de ser parceiro de vocês. Parabéns, professora Rafaela. Obrigado a todos. Deixa eu descompartilhar. Pronto. Voltei. Ih, caiu o Zoom. Caiu? Tirei. Não, tudo bem. Gente, eu cada vez mais encantada, né? Depois de ter a Rafa, de ter o Pedro, agora a gente vai passar para o Gusti, mas antes eu queria dizer que a vida tem dessas coisas. Rafa, a gente está bem aqui pertinho, Fortaleza, Caraú, e eu conheci o Mangue da Baía de Guanabara antes de conhecer a sua área, mas vai dar certo, né? A gente está cheio de possibilidades aqui, acho que vai acontecer muita coisa boa, né? O pessoal da Assembleia que já se disponibilizou a replicar o material da Rafaela. Pedro, você sabe que a gente quer te trazer para o Ceará de qualquer jeito, né? Para trabalharmos com reflorestamento. Pedro, você está mudo. Sou facinho, ainda mais quando se trata de amigos e parceiros. Agora eu vou passar para o Rush, ele está só vendo aqui, disponibilizando a apresentação dele, e ele vai falar um pouquinho sobre a experiência das aulas de campo do Museu do Mangue. Agradecemos mais uma vez a todos que estão conosco. Só vou passar aqui para vocês. Rafa, a professora Yara está elogiando a sua apresentação. Pedro, a Kátia lá de Joinville falou, como sempre falando o necessário, claro e objetivo, uma sua interlocução. Está todo mundo bem feliz acompanhando aqui o pessoal da Renamã. Vou passar a palavra para o Rush e no final eu volto para fazer o convite para o nosso evento de amanhã. Muito obrigada. Beleza? Todo mundo me ouvindo? Podemos começar? Bom dia a todos e a todas. Muito feliz em estar aqui com você. Bom dia. É uma honra, é um prazer em a gente estar podendo mostrar essas experiências, né? Mostra, professora Rafaela, que nós não estamos mais sozinhos. Esse é um sentimento que faz parte do passado e agora a gente só tem que agradecer esse novo momento, né? Criado aí por todos nós, junto à Renamã, junto a todos que amam, protegem e cuidam dos manguezais. Agradecer também essa oportunidade que o deputado Cris está nos trazendo, né? Criando e junto conosco aí a Semana Estadual de Proteção dos Manguezais. Obrigado aí o secretário Arthur Bruno também por sempre acreditar no nosso trabalho e ser nosso parceiro. E a você, Fabiana, e a minha equipe que está aqui na frente, a professora Cineide, João Paulo. Pessoal, meu nome é Rusti. Estou já com a minha pasta aberta aí para mostrar um pouquinho da história, porque quando se trata de educação ambiental, a gente também tem que trazer também um pouco da nossa história. Então, como vocês podem ver aí, em 1999 foi quando eu conheci a Sabiaguaba pela primeira vez, mas eu sou pernambucano, né? Eu vim lá do Rio Capibaribe, ali, Chico Sainz, então eu tenho uma origem muito forte com a questão do mangue, mas não era o museu que eu vim fazer na Sabiaguaba. Como vocês podem ver aí, eu vim para Sabiaguaba para montar um bar de motociclista. Então, está aqui os anéis para provar, né, que sou motociclista. E esse aí também não sou eu, porque eu não ando de moto sem capacete. Mas, assim, a história da Sabiaguaba é muito bonita quanto à questão do que aqui esse espaço nos faz vivenciar, né? Então, fomos para Sabiaguaba, eu, minha família, e lá a gente colocou uma barraca de praia, e essa barraca foi a nossa forma de sustento, é a nossa forma de sobreviver. Mas não era apenas isso que eu deveria estar fazendo na Sabiaguaba, não era aquilo que a gente esperava fazer, porque a Sabiaguaba ela é muito mais do que apenas a beleza. Ela é a cultura, ela é a tradição, ela é o próprio espaço em si. Mas, durante 2 anos, nós continuamos o trabalho com a questão do comércio, mas observava que a Sabiaguaba, ela, através da sua beleza, dos seus encantos e da sua comunidade, deveria ser muito mais cuidada, muito mais respeitada.
E foi isso mesmo que aconteceu, né? Durante todo esse tempo que nós desenvolvimos ali o empreendimento da empresa, nós percebemos também que faltava um pouco mais de educação, mais de sensibilidade para o espaço. E começamos ali um trabalho que ainda não era o museu, era um trabalho de educação ambiental através da sensibilização, que não é fácil hoje em dia você sensibilizar as pessoas para as questões ambientais, para as questões do cuidado, principalmente para a questão desse ecossistema que é tão marginalizado, tão discriminado por todos nós. E como fazer isso, gente? Através das atitudes, através das mudanças comportamentais, através das ações que a gente desenvolvia. E, por todo esse processo que a gente passou, nada mais difícil, né, era convencer as pessoas que, quando a gente cuida do nosso planeta, a gente está cuidando da nossa casa, e, dessa forma, foi a dificuldade de fazer com que todos seguissem esse passo. Até hoje, a gente tem essa dificuldade de passar para as pessoas que a educação ambiental é muito mais do que apenas uma faixa, um vídeo, né? Estão colocando aí para vocês as imagens, não sei se está aparecendo agora, tivemos um probleminha aqui, mas essa imagem que vocês estão vendo aí da tartaruga, né? Uma imagem muito conhecida, ela impacta e ela choca a todos nós. Uma outra imagem que tem embaixo, que é a imagem do lixo, é algo muito comum que nós estamos vendo. Algum problema? Eu queria ver com o pessoal da Assembleia se a gente consegue diminuir a imagem do Rust e ampliar a imagem dos slides. Pessoal, muito obrigada. Então, pessoal, como é que pode um comerciante virar educador? E a grande ação disso tudo foi a questão de ter fechado o nosso comércio para começar um trabalho de sensibilização que não tinha uma outra forma, como cidadão, sem apoio, e isso eu estou falando no ano aí de 2001 até 2006, era muito difícil se falar de educação ambiental. Hoje se fala com muito mais clareza, hoje se fala com muito mais entendimento o que é a sustentabilidade. Mas, antigamente, você era muito discriminado como mangue é. Era tratado como doido, como maluco. Como é que eu fecho uma barraca de praia para começar um processo de sensibilização para as pessoas? Mas, como eu disse antecipadamente, não fomos para ali apenas para montar um comércio. Nós tínhamos uma missão que até hoje a gente leva ela com muito amor e carinho, como eu sempre digo aqui para a Fabiana, com Jesus à frente. Fechando a barraca, nós começamos o projeto Educar Sabiaguaba. E aí foi despertando para o mundo que nos cerca, como vocês podem observar aí. Lembrando aqui que nada disso foi feito sozinho, né? Nós tivemos aqui, está aí a foto do meu amigo inesquecível Ivan, cofundador do Ecomuseu. Aqui embaixo vocês podem observar essa moita aí, uma moita que hoje já não está mais desse tamanho, está 5 vezes maior. Essa área que vocês estão vendo, que as crianças estão aí fazendo esse grande abraço, era o antigo rio, né, que, devido à ponte, teve um problema grande de assoreamento, então o rio mudou de curso, mas a gente continuou. Isso quando a gente começou a conhecer o que seria a museologia social, os museus comunitários, que eu trouxe aqui um pouco para vocês, do que é a museologia social, os museus comunitários, né? A quebra do paradigma de um museu convencional para um museu social. Também está aparecendo aqui, né? Eu sei que está um pouco grande, a gente mostra aqui a diferença do que seria essa questão de ser apenas um museu onde as pessoas pudessem ver, né? Pudessem ver as peças ali apresentadas. Lembrando a todos que o Ecomuseu ele tem ali um pequeno espaço, um micro espaço, mas um espaço que não é apenas o acervo que a gente está apresentando, que seria importante, mas sim o espaço ao entorno. Aqui a gente mostra um pouco dos nossos
logos, né? Isso aí foi a nossa primeira logomarca, onde a gente simples e basicamente apresenta a árvore do mangue, uma referência ao mangue vermelho. Logo, alguns anos depois, alguns anos que eu digo 10 anos depois, nós temos aí essa marca que já une mais um pouco a questão da fauna, da flora, e a gente incorpora o nome do Museu do Mangue, a palavra eco, sempre mostrando que o Museu do Mangue não é o seu espaço físico, mas o espaço como um todo, que envolve aí a comunidade, a região e a sua memória. E agora a gente chega no novo momento, que é essa nova logomarca, com quase 19 anos, que nós estamos fazendo agora, uma logomarca que foi um presente dos nossos parceiros aí do Guardião do Mar. É uma marca que traz uma apresentação mais direta, mais concreta, principalmente se referenciando aí às raízes do mangue vermelho, essa que fica mais fácil das pessoas assimilarem. Então, esse aí é um pouco da nossa história referente às nossas marcas. Aqui eu apresento um pouco a nossa associação, lembrando que o Museu do Mangue é uma ONG, né? Essa ONG ela tem a Associação de Amigos do Ecomuseu. A sua fundação foi em 2011. O Museu do Mangue ele começou o trabalho, começou em 2001, né? E até hoje a gente tem a associação como o nosso parceiro principal. Como missão é documentar e criar mecanismos museológicos sobre os manguezais, coletar, arquivar, conservar os bens materiais e imateriais e desenvolver e difundir a importância da conservação e da proteção do ecossistema. Como todo trabalho que a ONG faz, nós temos também os nossos projetos. Projetos esses que são as aulas de campo, é o nosso carro-chefe, né? É o forte do nosso trabalho, onde vocês podem observar aí as crianças em contato, né, com o solo, com a área, com a comunidade. E aí a gente percebe também que são alunos das escolas públicas, é o nosso foco principal, né? São alunos das escolas municipais, das escolas estaduais. A gente tem aí também, devido à questão da pandemia, a gente também começou a inovar, então nós começamos a trabalhar com videoaulas. Isso foi uma parceria que foi feita com a SEDUC, aqui a Secretaria de Educação do Estado, e também nós começamos a criar material para o nosso projeto, que é o Museu Itinerante, que já estará sendo apresentado mais para todos, né? Que é uma forma, como diz a professora Rafaela, uma forma quando as crianças não veem o museu vai às crianças, ou no caso, às escolas. Essa é uma foto muito interessante, uma foto que me deixa muita saudade, que é ver uma quantidade, né, pequena de alunos no nosso espaço, que também não é tão grande, bem pequeno. E aí a gente consegue ver um pouco do nosso acervo, né? Como vocês estão observando, essas placas que estão aí do lado, muito simples, né? Feita com a mão mesmo, eram as nossas placas de sinalização a início do museu, e hoje elas fazem parte do acervo. Uma das atividades que a gente faz junto às aulas de campo é essa onde os alunos têm a experiência tanto da questão da coleta da semente do propágulo, como bem apresentado aqui pela professora Rafaela e pelo Pedro Belga. Os alunos também, durante o percurso, que é mais ou menos 12 paradas, né, que dá mais ou menos 1,5 km, eles coletam, eles conseguem conhecer os 4 tipos de mangue, porque um diferencial que nós temos aqui no Ceará é que nós temos mais um tipo de mangue, que é o mangue de botão. Então, mangue vermelho, mangue branco, mangue preto e o mangue de botão. E, nesse momento, os alunos podem aqui introduzir o propágulo, né, no chão e ver o desenvolvimento deles, que depois, posteriormente, a gente também faz o remanejamento para áreas desertificadas. Aqui tem um pouco do roteiro, né, da trilha, que entre 2012 a 2019 nós recebemos cerca de 16 mil alunos, né, entre visitantes e alunos, e é muito interessante que vocês podem perceber aí que em cada estação dessa ela tem um nome, ela tem aí um nome
que a gente adotou para que os alunos pudessem aí entender melhor, né? Porque não é somente um passeio, como a gente sempre diz, é uma aula e cada aula tem a sua vivência e tem a sua interpretação, como a sua contemplação. Então, tem o espaço do acervo, do mangue vermelho, dos pés pretos, isso no circuito bem pequeno, numa área de mangue. Aqui a gente trouxe um pouquinho dos mapas, né, desse mapa feito pela Fabiana, que mostra aqui do estado do Ceará quais as cidades, né, que já nos visitaram. Então, pode ver aí nesse gráfico, vários municípios já nos visitaram, isso aí já tem já um pouco de tempo que foi estudado, com certeza a gente já recebeu muitos outros, mas já mostra aí o quanto o trabalho que o Ecomuseu desenvolve ele é abrangente, né? Ele está no estado, mas também ele já passou das suas fronteiras. Esse trabalho nos orgulha muito, né? Como eu apresentei para vocês, é um trabalho onde, através dos alunos, eles é que fazem o plantio, e aí há uma empresa, a Geoanálise, aqui local, como também a Universidade Unifor, houve o interesse deles de fazer a comprovação, né, desse reflorestamento, dessa forma, dessa ação que a gente desenvolve, e nessa época aí, entre 2007 e 2017, nós tivemos a felicidade de recuperar mais de 1,5 hectares, hoje já passou disso, e isso foi uma grande experiência, tá, gente? O Museu do Mangue ele tem essa vivência todo o tempo. Eu fico muito feliz da gente poder, de forma muito simples, estar desenvolvendo esse tipo de trabalho, né, que aí ajuda também na questão de universitários poderem estagiar com a gente, e dessa forma a gente vai continuando esse desenvolvimento. Aqui são as nossas palestras, né? Nós fizemos a palestra na Universidade Estadual do Ceará, isso foi em 2017, a exposição da Feira do Conhecimento, onde já participamos desde o início da feira até hoje, a gente é convidado e, junto com outros museus convencionais do Estado, a gente também marca a presença, trazendo um pouco do nosso acervo. Então, tem aí uma exposição muito bonita que eles nos oferecem, a oportunidade não somente de mostrar as peças, mas também de interagir com todos os visitantes, que são de várias regiões e de várias escolas e universidades. Trabalhos e estágios acadêmicos. Então, nós temos a honra, né, de contar aí com o professor Mileno, que fez um trabalho de dissertação de mestrado, que não somente ele aprendeu, mas nós também aprendemos muito com isso. A professora Alessandra, né, fez a monografia da graduação. A Fabiana, aqui do lado, fez o TCC de especialização dela, e para ela não foi surpresa, porque ela descobriu que, bem antes de visitar o museu, ela já trabalhava, já fazia estudos com o manguezal, e esse aí é o nosso estagiário, um dos primeiros, né, que se formou em gestão ambiental, e até hoje ele é nosso voluntário, que é uma coisa muito interessante. O museu ele todo é feito através de voluntários, de estagiários, de amigos, né? Uma coisa assim muito cativante a gente poder estar com essas pessoas e contar com elas para desenvolver um projeto tão importante e tão interessante. Está aí a Fabiana, bem no início da sua carreira junto conosco, né, numa missão que ela não estava preparada, que era participar aí desse simpósio da Unifor, com mais de 300 alunos, e foi um momento assim para ela muito gratificante. Depois ela dá o depoimento pessoal dela. Vamos embora. Eu queria só dizer que fazia 15 dias que eu tinha conhecido o museu, e numa quinta-feira à noite eu recebi uma mensagem que teria uma palestra no sábado para alunos da Universidade de Fortaleza, e eu teria que fazer a palestra porque o Ruth estaria viajando. É com emoção. Então, né? eu passei do primeiro teste e sigo na caminhada. Gente, todo esse trabalho cidadão que a gente desenvolve aqui de forma voluntária e amorosa, ela também tem suas recompensas, né? Então, nós somos aí recompensados com essa menção do Ministério da Educação, que reconhece o Ecomuseu. Isso foi 2016 e foi no momento até complicado
nossa vida, porque tivemos perdas aqui na família, mas chegou esse reconhecimento do trabalho, né? Então, isso é muito importante. Aqui nós temos o certificado, né, da prefeitura tratando o Ecomuseu, um reconhecimento ecológico, né, e principalmente a associação do Ecomuseu. Nós temos também um grande trabalho voltado às ODS. Então, nós trabalhamos aí com a participação direta da ODS 4, a 11, a 13, a 14, a 15 e a 17, que isso mostra que todo o tempo nós temos que nos adaptar, que nós temos que trabalhar principalmente em cima dessa nova situação que o nosso país está vivendo. Então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é algo que é preciso estar junto com ele e fazer valer. É com orgulho também que a gente mostra... Tá passando? Vamos embora, continuando. Como vocês podem observar, nós temos também uma grande atuação dentro da comunidade, não somente voltado às questões da preservação, da educação ambiental referente às áreas de manguezais, mas como também nós atuamos na questão da política, no sentido da sua política pública. Então, nós somos conselheiros aí do Conselho Gestor da APA da Sabiaguaba, desde o início. Somos também conselheiros do gestor do Parque Estadual do Cocó e temos também uma cooperação técnica assinada junto à SELMA e à SEMA desde 2019. Isso nos respalda e nos deixa muito felizes em poder estar desenvolvendo esses projetos junto aos órgãos locais. E não poderia deixar de falar das parcerias, né? Lembrando que sem os parceiros, sem os voluntários, nós não poderíamos estar fazendo. Isso com ou sem auxílio financeiro. Esse texto todo aí fala um pouco do grupo de estudo, né, dos manguezais que nós temos junto à universidade, a UES, não é isso? Nós temos aqui a Renaman, que também nos traz muito orgulho, que nós somos cofundadores desse grupo tão maravilhoso que, como diz a professora Rafaela, tirou da gente aquela sensação de estar sozinho, de estar trabalhando unicamente só para esse ecossistema, nos mostra que não somente aqui no Estado, mas no Brasil como todos, tem pessoas, tem malucos como nós, e tem pessoas que amam e protegem o manguezal. Isso já trouxe vários resultados. Amanhã, por exemplo, nós estaremos realizando aí o segundo workshop, que nós convidamos desde já vocês. Fizemos aí os Limpas Mangues, né, que são ações nacionais que tiram, como também envolve toda a comunidade para a questão da preservação, da conscientização. E não poderia deixar de falar também desse novo momento, que é essa grande ajuda que nós tivemos, que nós estamos tendo das farmácias Pague Menos, que, através de um produto que eles lançaram, que é a Pague Menos Eco, né, os produtos Eco da Pague Menos, eles nos doam parte dessa venda desses produtos, né, para a nossa organização poder desenvolver esses projetos. Isso, para a gente, nos traz assim, muito orgulho, principalmente porque abre aí precedentes para outras empresas também apoiarem, reconhecerem e ajudarem organizações como a nossa e como outras, porque não é somente os manguezais que precisa desse apoio. Não é apenas as ONGs que trabalham com o meio ambiente que precisam dessa ajuda. Nós temos aí várias outras instituições que necessitam que você, empresário, que você, empreendedor, direta ou indiretamente, possam chegar a reconhecer esse trabalho e desenvolver toda essa grande, né? Essa grande ação que é necessário que seja feita.
8 minutos, a Fabiana já está aqui me cutucando, mas eu não poderia também falar das nossas parcerias, né? Está aí o Guardião do Mar, o Instituto Terra Mar, nossa amiga Jaque, o Pedro, o Ecomangue também, agora com muito orgulho, e a Associação dos Nativos e Moradores e Amigos da Sabiaguaba, onde à frente nós temos aí a Maria Luísa Vitalício, que ela está aí com a gente, no meio está a professora Cineide, minha esposa, grande companheira, né? Sem essa ajuda dela, não poderia estar desenvolvendo esse projeto todo, que não é para todo mundo aguentar um doido como eu, né? E junto a essas pessoas, né, a Fabiana, que está aí com vocês, a gente desenvolve projetos de capacitação, horta comunitária, doação de cestas básicas durante agora a pandemia, não somente para a comunidade, a gente conseguiu cesta básica, como também para a ração para animais e gatos, que também sofreram durante essa pandemia. Aí tem aí colocada a festa do Mocororó, que é uma festa da comunidade onde a gente contribui. O Aprogel, associação aí dos arquitetos, e a parceria institucional aí com o governo do estado, que nos dá esse suporte também. A Serrolim, a HGATEX, como falou aí o secretário, nós tivemos aí a oportunidade tanto de fazer o reflorestamento, como ele que nos ajudou a desenvolver o projeto Mecenas do Museu Itinerante. Aqui mostra um pouquinho da nossa sala de acervo, gente. Ela passou agora por uma reforma através da empresa Seneged, não está mais desse jeito, e a gente vai, breve, já está mostrando para vocês. Aqui nós temos a Uber, foi um projeto contemplado agora exatamente quanto às questões do óleo nas praias. Então, a gente apresentou um projeto para a questão de criar viveiros educadores e fomos contemplados aí pela Uber, que breve também estaremos apresentando. E 2020, nós vamos continuar fazendo o que fizemos todos esses anos, aula de campo, palestras, exposição e termos de cooperação técnica. Está aí, gente, um pouco da amostra, um pouco dos produtos da farmácia Pague Menos. Peço a vocês que adquiram, é vegano, é maravilhoso, não vou fazer muita propaganda, mas merece. Essa aqui, a Rafa já compra, né, Fabiana? A Rafa já está dizendo aí que é uma cliente aí, Pague Menos. Gente, esse é o nosso veículo, que daqui a pouquinho vai estar na rua. Isso me deixa muito feliz, porque esse museu itinerante já saiu de bicicleta, de moto, já saiu de táxi, já saiu de todo jeito, até numa caixa de levar pizza, nós já levamos o museu itinerante, e agora a gente tem esse carrinho aí, que a gente agradece muito às empresas apoiadoras, a HTEC, Serrolim, Pague Menos, e a Secult também, a Secretaria de Cultura do Estado. Meu tempo está acabando, mas ainda vou mostrar aqui os nossos viveiros, que a gente continua fazendo, continua colocando. Isso aqui foi durante a pandemia, né? Uma experiência que a gente teve com a Secretaria de Cultura do Estado, onde a gente pôde levar um pouco das aulas, né, através da apresentação da professora Cineide para os alunos que estão em casa. E essa também é uma estratégia de marketing usada por nós, que é a questão da adoção da muda. Nem sempre você pode plantar uma árvore no local, mas você pode adotar essa muda, né? Então, a gente tem esse www.mudavirtual.com.br, que está em evidência. A muda virtual vem surpresas por aí, tá? Em off, depois a gente conversa melhor. Nosso jornal, pessoal, esse aí é o Seu Indível. Não dá para dizer tudo de forma falada, então a gente usa esse jornal aí que traz um pouco dos trabalhos. Nós já estamos com quase 100, não é isso, Fabiana? Edições. Esse é o número 82, que fala do motociclista ambiental, que é também o nosso canal do YouTube. Está aí a figura, tinha que ser esse cara mesmo, que através dessa motocicleta a gente leva um pouco sobre a questão da gestão ambiental nas lojas, nas empresas e também no mundo motociclista. Acontecendo agora, está aí a parceria com o nosso deputado, né, a Cris Sena, nesse momento onde a gente estava falando sobre esse decreto que hoje a gente está aqui comemorando. Acima nós temos aí o vereador Iraguaçu.
Desculpa aí que deu um branquinho aqui, mas são pessoas, pessoal, que nos deixam muito orgulhosos de a gente poder estar tendo essa oportunidade de poder estar trocando essa experiência, principalmente nesse momento. E o Covid, tudo parou? Não parou, não, gente. Está aí, ó, as cestas básicas que a gente distribuiu, principalmente essa que foi de alimento. Nós aqui fazendo as mudas, aliás, as aulas virtuais, tanto de educação ambiental, as reuniões, né, da Renaman, da SEMA, da Secult, da Brasil Foundation. Aqui tem um pouco do resultado. O tempo está acabando. Lembrando daquela moto do início, quantas pessoas tinha nela, e tinha apenas um sonhador. E hoje? Hoje a gente está aí. Lembrança do amigo Ivan, da Jéssica, do professor Mileno, da professora Cineide, da Luísa, do Elias, do Halley, meu neto, e dos professores que nos ajudam, está todos eles aí, dos estagiários, dos amigos e também de toda essa gente boa que nos acompanha. E assim é que nós vamos crescendo. Que tal? Você também quer pegar essa carona conosco? Muito obrigado e obrigado para todo mundo que também contribuiu. Um abraço. Ô, Fabiana. É isso? Ui. Eu Fabiana. já estou... Oi, Crísio. Não, pode falar. É só o que eu queria fazer uma fala rápida e pedir também que eu tenho que seguir para outro compromisso, né? Fique à vontade, Acompanhei por favor. todas as falas aí atentamente, anotei, fiz as minhas anotações. Ainda vai ter algum momento para perguntas, essas coisas? Não, a gente teve um problema com o Facebook da Assembleia, então as perguntas a gente pede que as pessoas mandem para o direct do museu, que a gente reporta para vocês e responde posteriormente. Eu queria só, assim, então nós vamos se despedir, né? Eu só vou mostrar um pequeno slide dos municípios para prestigiar os 22 municípios do Ceará, certo, que tem recorte de mangue. É só um vídeo com imagens, não tem textos, vai ser bem rápido. Tá certo. Como eu tenho, fazer o convite para o workshop de amanhã e encerramos. Tá certo. Então, como eu vou ter que ir para outro compromisso, já são 11h15, eu queria deixar 3 questões fundamentais pelo nosso papo de hoje aí da semana, né? Da abertura da semana. Observe que amanhã continua em nível nacional, não é isso? Né? Isso, né? Então, primeiro, eu já conversei com o nosso pessoal da assessoria para a gente começar a trabalhar o seguinte: a Comissão de Meio Ambiente startar o processo de construção do Plano Estadual de Preservação, a gente pode botar outro nome, conservação dos manguezais, né? A gente pode achar um nome melhor isso aqui. E aí a ideia, a metodologia é da gente fazer a construção com todos os parceiros, obviamente convidando. Essa parte a gente pode ver depois. A outra, embora os planos diretores sejam de competência municipal, certo? Alguém entrou aqui. A Cris, voltou. Porque entrou uma ligação aí, corta. Tá certo. Embora os planos diretores sejam de competência municipal, mas nós podemos fazer uma articulação com a União dos Vereadores do Ceará, com a Associação dos Prefeitos, com o Ministério Público, com o SEMA, com o Museu, né? Com o Labomar, o UFC, IFCE, enfim, para que a gente tenha uma reunião técnica, aí o nome é esse, uma reunião técnica, para que a gente possa discutir a necessidade dos municípios que estão diretamente envolvidos com mangues, no caso aqui, deixa eu pegar aqui, 18 municípios, talvez sejam mais ou é isso mesmo? Pelo menos eu tenho uma pesquisa recente, a Cris, que ainda está sendo produzida com 22 municípios. Então, pronto. Aqui está atrasado, tinha 18. Então, com 22 municípios, nós fazemos uma articulação para criar legislações municipais dentro dos que não tiverem plano diretor, mas que a gente crie esses mecanismos de preservação do mangue dentro do ponto de vista do poder local, certo? E aí essa reunião técnica vai ser bacana com todos esses parceiros que nós estamos aqui. E, finalmente, com a Rafaela, a gente vê que está em e-book, né, o livro, como é que a gente, voltando à normalidade da Assembleia, vocês nos procuram, como é que nós vamos poder ajudar na divulgação do livro de forma
de forma material, como é? Presencial, não. Achei que perdi o nome. Físico, pronto, achei a palavra. O livro impresso. Pois é, o livro impresso, pronto. Está aqui, tem um bocado aqui nas minhas costas. Eu sou doido por riscar papel, livro, eu não sei. Eu sei que tem a tecnologia. Então, eu queria me despedir parabenizando aqui a professora Rafaela, o Pedro, lá com um projeto lá no Rio, o Rush, que terminou de apresentar, a Fabiana, que coordena nesta manhã esse momento, a SEMA, na pessoa desse grande parceiro, Arthur Bruno, e a sua excelente equipe de trabalho, a minha assessoria também, que está junto comigo, e os técnicos, né, a Comissão de Meio Ambiente, e os técnicos da Assembleia e o nosso presidente Sarto. Então, foi uma vitória esse momento, nessa manhã tão produtiva, e dizer que eu sou o militante ativo da defesa dos manguezais aí para o que der e vier. Tá certo? Eu quero deixar para o senhor, de antemão, um desafio nacional. Eu sei que o senhor é deputado estadual, mas a gente já tem o material quase pronto para tentarmos o dia ou a Semana Nacional dos Manguezais no nosso país. Então, fica aí o desafio para todos nós. O material já está praticamente pronto. Nós vamos, pois, na hora que tiver, nós vamos conseguir com a bancada federal um negócio assim grande, né? E aí, quem sabe, se a gente daí não constrói a frente parlamentar de defesa dos manguezais, né? Vai ser bacana, que eu acho que esse Dia Nacional vai motivando as coisas. Na hora que estiver pronto, a gente apresenta para os deputados, a gente fazer uma coisa ampla, fornece aos 22, para ser subscrito por 22 deputados federais de Ceará, seria uma coisa belíssima, né? E aí, a gente poder... Nós temos muito trabalho, viu, Pedro, Rafa, Rusti? Essa cabeça grande nossa, de cearense, que leva um bocado de sol, ela faz a grande diferença. Tá, né? Cabeção e com muito sol, os miolos ficam todo tempo fervilhando. Né? Então, parabenizar, pessoal, um forte abraço aí. E amanhã continua nessa articulação nacional de defesa dos mangues. Né? E vai ser você está com a Kate, né? Vai ser pelo YouTube. Vai ser pelo YouTube. Amanhã vai ser por um parceiro nosso da tenda, né? Porque a Assembleia amanhã não tem expediente. Isso. Então, a gente vai fazer pelo YouTube da tenda. As informações estão todas no nosso Instagram. A gente vai ter 2 convidados muito especiais, o professor Clemente Júnior, de Pernambuco, e a professora Herminda Couto, da Bahia, outras 2 grandes referências em manguezais. Vai ser um bate-papo bem animado. Então, pessoal, um forte abraço, bom final de semana e até amanhã, né? Beijo aí para todos. Gente, eu quero agradecer ao deputado, ao secretário, a todos que já tiveram seus compromissos. Eu não sou muito prática em Zoom, mas eu vou tentar colocar aqui as imagens dos municípios do Ceará para a gente prestigiar nesse momento. Só um pouquinho. Vamos ver se aparece. Espera aí que eu vou botar no modo de apresentação. Cadê o modo de apresentação? Gente, eu estou apanhando aqui. Calma, tá? Se não tiver defeito especial, eu nem vou. Vou cronometrar seu tempo, hein? Por favor. Como a gente já tinha falado antes, e eu já falei em off muito com o Pedro e com a Rafa, a gente está fazendo um levantamento bibliográfico, né? Porque a gente não tem condição de estar em loco nesses lugares, e até o momento a gente conseguiu achar pedaços grandes ou pequenos, digamos assim, de manguezais em 22 municípios do nosso estado. Aqui é um mapa produzido pela gente, é um mapa bem simples, só para a gente ter uma ideia de onde está cada local. Aqui a gente tem uma foto do manguezal de Chaval, na Barra do Timônia. Aqui um pouco do manguezal de Barroquinha. Camusim. Se eu estiver passando muito rápido, alguém de vocês me avisa, tá? Jijoca, de Jericoacoara. Itarema. Belíssimo, né? O manguezal de Itarema, por sinal. Cruz. Acaraú. Rafa, conhece, Rafa? A Montada.
Itapipoca, aí já pegou um pouco das casas que estão próximas ao local. Trairi, São Gonçalo do Amarante, achei belíssimos, essas raízes me dão ideia de um porte grande. Paraipaba, eu não consegui imagens muito boas, mas a gente vai buscar melhores. Paracuru, Calcaia, que é aqui divisa com Fortaleza, é Barra do Rio, Ceará. Fortaleza, que é a área do Ecomuseu Natural do Mangue, não poderia ser diferente. Eusébio, Aquiraz, Cascavel, Beberibe, achei linda essa imagem dos novos. Fortim, Icapuí, existe um trabalho do pessoal do Olho d'Água, né, Ruxo? Olho d'Água. Olho d'Água, do Icapuí, um trabalho muito bonito. E eram esses os 22 municípios. Eu sei que eu fiz uma apresentação bem rápida, mas é que a gente achou muito importante contemplar para que eles se sintam prestigiados e sintam fortalecidos para continuar esse trabalho. Acredito que a gente possa encerrar por aqui. Eu queria 2 minutos para cada um de vocês para fazer as considerações finais. Rafa? Sim. Eu só quero agradecer, né? É um prazer estar aqui hoje. Acho que a gente deu um bom pontapé na primeira semana. Acho que nós temos muito trabalho pela frente, mas que eu estou muito orgulhosa de fazer parte dessa equipe, de estar aqui com vocês hoje. Eu espero que realmente a gente possa avançar e contribuir, cada vez contribuir mais efetivamente, tanto pela conservação dos manguezais do Ceará, quanto no Brasil inteiro. Que os nossos trabalhos, os colegas que aqui apresentaram, possam servir de referência. E eu gostaria de agradecer a toda a nossa equipe, toda a equipe da Ecomang, o IFCE, Campus Acaraú, que sempre nos permite trabalhar e nos permite sonhar um pouco mais. Então, conte comigo e seguimos juntos pela conservação dos manguezais. Pedro? Obrigada, Rafa. Pedro, desmuda. Já tirei. Bom, inenarrável, foi uma experiência sensacional. Fiquei apaixonado pelo trabalho da Rafa. Do Ecomuseu, eu já era apaixonado antes, sempre, cada vez mais. E, Ruth, você fala alguma coisa sobre tamanho, né? Já dizia Rui Barbosa, né? No meu país, a medida de um homem é a medida do pescoço para cima, né? Então, e como diria Raul Seixas, basta ser sincero e desejar profundo e você é capaz de sacudir o mundo. Parabéns ao Ecomuseu pelo incentivo, parabéns ao deputado, parabéns à SEMA, por isso, e assim, eu labuto nessa vida há 25 anos, e ver um Estado, né, uma Secretaria de Estado, ver uma Assembleia envolvida com uma questão tão melindrosa como são os manguezais, é realmente um avanço fora do comum. Parabéns a vocês, parabéns ao Ceará, mas, para mim, parabéns a você, Ruth e Fabiana, que encabeçaram essa luta, e eu acompanhei ela desde o início, as muitas reuniões, para que nós culminássemos nesse primeiro evento, que com certeza será o primeiro de muitos. Eu esqueci de falar na minha apresentação das 65 mil mudas plantadas, né? Hoje com 6 metros de altura, e de que o projeto SAF foi considerado referência pelo Prêmio Hugo Werneck em 2017, além de ser considerado referência pela plataforma Educares do IBAMA também. Agradecer a minha equipe, que sem ela eu não seria ninguém, e seus parceiros, obviamente, também. E a Petrobras, que, por meio do programa Petrobras Socioambiental, nos permite essas realizações, e embora aí no Ceará, conversando presencialmente, sempre que possível, com o Ecomang, com o museu, para a gente começar a produzir novas histórias. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Parabéns a todos. Eu queria dizer, Pedro, que pelo que a gente ouviu aqui das falas do secretário Arthur Bruno e do deputado Acrísio, a gente vai ter que trabalhar das 3 às 6 da manhã, tá? Não é mais permitido dormir. Com certeza. Mas tudo bem, né? É isso, Rafa? Eu queria dizer que para Rafa, eu não vou falar o seu nome agora, porque eu ainda não tenho causos para contar. Mas eu vou falar aqui de 2 causos desses moços aqui. Teve em 2017 o primeiro COMAR, que é o Congresso de Conservação Marinha. Aproveito aqui e deixo um abraço para a Suzana, porque é ela quem possibilitou a gente conhecer o Pedro, a Irminda, a Yara, uma porção de gente do bem. Mas em 2017 o Ruth foi convidado para palestrar no COMAR e ele arrumou a mala e queria ir para o aeroporto exatamente 30 dias antes.
E para não dizer que é só o Rust, o Pedro, quando foi receber esse prêmio que ele acabou de citar, ele chegou um dia antes no aeroporto, salvo engano. Então, somos todos loucos. Ah, não, esse prêmio foi, o que você está falando é da Argentina, de liderança para a América Latina, desenvolvimento da América Latina. Esse foi ano passado. Eu realmente cheguei, recebi o prêmio lá no Senado Federal da Argentina e acabei chegando um dia antes do aeroporto para voltar e tive que me virar lá, quase um Tom Hanks, lá no 24 horas no aeroporto. Puxa, eu queria que você fizesse a sua consideração final e o convite para o evento da Renamar amanhã. Ok, já vi aqui. Bom, pessoal, muito obrigado. Tenho começando logo a agradecer antes de falar mais qualquer coisa, porque gratidão é uma das palavras mais fortes que a gente pode usar nesse momento. Quero agradecer também a você que se inscreveu. Nós tivemos aí quantas inscrições? 71 inscrições. Isso é maravilhoso, porque esse nosso primeiro seminário, né, feito online, para nós foi uma experiência muito rica. A gente não tinha feito isso ainda, inclusive na nossa sede, que a gente está acabando de montar aqui na nossa casa. Enfim, estar com a professora Rafaela do lado direito, com o Pedro do lado esquerdo embaixo, com a Fabiana aqui do lado, bate, Rafaela. É uma grande honra e também contar com todos que estão nos ouvindo. Eu sei que nós temos aí todos os nossos parceiros acompanhando esse trabalho. Agradecer ao deputado Acrísio por ter nos acreditado e também ter feito tão rápido, né, um decreto que não foi fácil. Agradecer ao secretário do Meio Ambiente mais uma vez. Enfim, agradecer a Jesus por ter nos dado saúde para chegar até aqui. Convido você amanhã, 9 horas, para acompanhar o nosso segundo workshop. Vai ser incrível. A professora Herminda e o professor Clemente. Um abraço a todos e um bom dia. O Rust falou, eu já vou dar tchau, tá, gente? Vou citar um ponto que o Rust falou que, realmente, a gente teve a primeira reunião com o deputado Acrísio em julho, e em setembro a lei estava devidamente sancionada pelo nosso governador. Então, a gente realmente tem que ter a gratidão por eles que encabeçaram essa luta. Pronto, a gente fica por aqui, agradecendo a presença de todos e reforçando o convite para amanhã. Obrigada, Pedro, Rafa, Iraguaçu, secretário Arthur Bruno e todas as devidas equipes. Bom dia para todos.